Oi, 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 galera! E aí, tudo tranquilo, moçada? Tudo certo? Aqui é o Wanderson A7, do canal Química Tuna. Esse vídeo é a segunda parte da resolução das questões de Química da prova de conhecimentos específicos da UEPG. Beleza? No primeiro vídeo anterior, eu gravei as 5 primeiras questões, são 15, né? E nesse segundo vídeo, nessa segunda parte, vou gravar as questões de números 6 a 10. Bora lá? Então, a questão número 6, uma questão que envolve estequiometria, diz o seguinte. O ácido sulfúrico é bastante empregado em diversos processos da indústria química. As etapas de obtenção desse ácido estão descritas abaixo. A partir dessas reações e de suas relações estequiométricas, assinale o que for correto. Bom, tem as 3 etapas. A primeira etapa, enxofre vira dióxido de enxofre. Segunda etapa, o dióxido vira trióxido. E na terceira etapa, o trióxido ele reage com água, produzindo ácido sulfúrico. Massas molares todas aí já bonitinhas, né? Então vamos lá. Item 1. A partir de 1 mol de enxofre é possível obter 64 gramas de dióxido de enxofre. E aí? Olhando para a primeira etapa, qual que é a receita, a proporção 1 mol de enxofre para 1 mol de SO2? Então, se você utiliza 1 mol de enxofre, você vai produzir 1 mol de SO2. Ah, mas eu não sei qual que é a massa disso. A gente faz aqui, ó, rapidinho. SO2, qual será a massa dele? Bom, enxofre pesa 32, pesa não, né? A massa dele é 32. Os dois oxigênios, 2 vezes 16, vai dar 32 também, eu acho, né? Somatória dá quanto? 64. 64 o quê? Gramas para cada mol. O que é isso aqui? Que informação que é isso aqui? A massa molar do SO2. Voltando para o exercício. Se você utilizar 1 mol de enxofre, você vai produzir 1 mol de SO2 que tem massa 64 gramas. É possível obter. Por que é possível? Porque tem que ter O2 suficiente para conseguir chegar no 64. Se faltar O2, pode ser que você chegue no 60, no 58, sei lá. Então é possível? É possível, desde que tenha O2 em quantidade estequiométrica. Então o primeiro item está perfeito. Tudo bem? Na segunda etapa, se forem utilizadas 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de SO2. Então, o que é 6,02 10 a 23? Você concorda que isso é 1 mol? Ah, verdade, isso é a mesma coisa que 1 mol. Então, esse 6,02 10 a 23, não esqueça que ele é correspondente a 1 mol. Está falando do SO2, está usando 1 mol de SO2. A pergunta é, serão obtidos, quer dizer, com toda certeza, serão obtidos 80 gramas de trióxido. Peraí. Olhando para a equação número 2 agora, desculpa, a segunda etapa. 2 mols de SO2 produz 2 mols de SO3. 2 para 2. Se eu usar 1 mol de SO2, pela lógica, eu vou produzir o que também? 1 mol de SO3. Ah, mas eu não sei quanto que pesa o SO3, mas você faz na hora aí, ó. O S é 32, cada O é 16. Somando tudo isso, dá 80 gramas. Então, se eu utilizar 1 mol de SO2, eu posso chegar a produzir 1 mol de SO3. Mas ele está garantindo, serão obtidos 80 gramas. É verdade isso? Pode ser que você não obtenha 80, porque vai que não tenha O2 suficiente. Entendeu? Então, 1 mol de SO2, se tiver oxigênio suficiente, dá para se produzir 1 mol de SO3, que dá 80 gramas. Mas serão, está garantindo que vai produzir. E eu não tenho certeza, porque pode ser que eu não tenha oxigênio suficiente. Portanto, esse item está incorreto. Fechou? Tudo bem? Se tivesse escrito a palavra, se tivesse escrito pode ser produzido, perfeito. Mas está escrito serão. Não sei se vai ser produzido. Beleza? 04. A partir de 128 gramas de dióxido de enxofre, 128 gramas de dióxido de enxofre são 2 mols. Confere. Ah, é verdade. Cada 1 mol tem massa de 64. Então, 128 são 2 mols. Se você utilizar 2 mols de SO2, quanto de SO3 você vai produzir? Pela lógica, 3, é 2 também. Desde que tenha
o oxigênio em quantidade estequiométrica, faz sentido? E quanto que pesaria? Pesaria não é o termo correto, né? Qual é a massa de 2 mols de SO3? 160 gramas, entende? Então, se você usar 128 desse, você poderia produzir 160 de SO3, desde que tenha O2 suficiente. É o que ele perguntou? A partir de 128 podem ser, verdade, podem ser obtidos desde que eu tenha oxigênio em quantidade suficiente. Beleza? Tranquilo? Então, por enquanto, 1 e 4. 08. A massa de enxofre necessária para a obtenção de 980 kg de ácido sulfúrico será de 320 kg de enxofre. Tem um jeito muito bacana de fazer esse item. Quer ver? Ácido sulfúrico é um ácido que todo mundo já conhece. Calcular a massa molar dele também, você já deve ter feito isso muitas vezes. Bom, quantos hidrogênios tem? Tem 2. Quanto que pesa cada um? 1. Quantos enxofres tem? Um só. Qual é a massa de cada um? 32. Quantos oxigênios você tem? Tem 4. Qual é a massa de cada um? 16. Então, o que eu estou achando aqui, na realidade, é massa molecular. Mas se ao invés de responder em unidades, colocar em grama por mol, é a massa molar. Sabe quanto vai dar isso aqui? 98 gramas. Não coube a palavrinha mol aqui, tá? 98 gramas por mol, essa é a massa molar do ácido sulfúrico. Perceba que dentro de 98 gramas de ácido sulfúrico, 32 é enxofre. Você consegue perceber isso? Não dá para montar uma regra de 3 assim. Para você sintetizar 98 gramas de ácido sulfúrico, quanto de enxofre você precisa? De 32. Dá para sacar isso pela própria fórmula. Mas o exercício quer um outro valor. Ele quer obter 980 quilogramas. Eu preciso converter para grama? Nem precisa. Dá para deixar em quilogramas mesmo? Por quê? Porque na linha de baixo vai estar todo mundo em quilograma. E se você resolver essa continha aqui, o 980 é 10 vezes maior que 98. Então, o x vai ser 10 vezes maior que 32. Quanto vai dar isso? 320. Cuidado. Na linha de baixo está todo mundo em quilograma. Então, a resposta seria 320 quilos de enxofre. Então, vamos conferir o item número 8. A massa de enxofre necessária para você obter 980 quilos de ácido sulfúrico será de 320 quilos de enxofre. Perfeito. Certíssima. Tudo bem? Beleza? A 16 vai ter uma divergência em relação ao gabarito ou EPG. Pode ser que seja mudado. Vamos fazer direitinho. Considerando as 3 etapas da reação, é possível concluir que, a partir de 64 gramas de enxofre, podem ser obtidos 98 de sulfúrico. Vamos pensar um pouquinho. Quando eu uso 32 de enxofre, eu consigo produzir 98 de sulfúrico. Tá claro? Mas se eu usar 64 de enxofre, eu conseguiria produzir, teoricamente, até 196 de sulfúrico. 64, que é o dobro de 32, eu conseguiria produzir até 196 de sulfúrico. Mas ele colocou assim, podem ser obtidos. É possível obter 98? Pode ser que falte algum reagente. Entende? Pode ser que algum reagente não esteja em quantidade estequiométrica. Então, considerando as 3 etapas, é possível concluir que a partir de 64 gramas de enxofre podem ser obtidos 98. Bom, o máximo é 196. Mas você pode obter 190, 180, 150, 100, 98, sei lá, 80. Então, pode ser obtido 98? É possível. Então, para mim, esse item está correto. Beleza? Agora, se falasse, serão obtidos, com toda certeza, 98. Aí não. Mas pode ser? Pode. Pode ser até 196, mas pode ser menos, sem problema nenhum. Ok? Então a resposta vai dar 29, eu acho. Essa tem uma divergência em relação ao gabarito da UEPG. Vou até anotar para você aqui, ó. O gabarito provisório da UEPG, questão número 6, dava como 13, não considerava a 16. Mas eu te mostrei por que deve ser considerado. Show de bola? Muita continha, né? Beleza? Vamos para o 7. Esse é mais de boa, né? Dado o gráfico abaixo, que mostra o ponto de ebulição de hidretos. O que é hidreto? Uma substância binária que tem hidrogênio. Hidretos em relação aos grupos de alguns elementos da tabela.
Só para você entender o gráfico. A linha de cima começa com água, H2S, H2SE, H2T. A linha de cima é a linha correspondente aos hidretos da família 6A ou grupo 16. A outra linha de baixo, ela começa com, aqui tem BiH3, SB, AS, NH3. Essa linha que termina com B, com bismuto aqui, corresponde aos hidretos da família 5. A linha de baixo termina com HI. Começa com HF, termina com HI. Ela corresponde aos hidretos da família 7A ou grupo 17. E aqui embaixo tem os hidretos da família 4A ou grupo 14. Tudo bem? Só para entender. Beleza. Vamos para o item 1. H2O, HF e NH3 apresentam pontos de ebulição muito superiores em relação às demais substâncias formadas por elementos do mesmo grupo. O que ele quer dizer com isso? Que a água tem um ponto de ebulição maior, bem maior que do H2S, que do H2SE e do H2T. Por que a água está tão acima? Ou por que o HF está tão acima dos outros hidretos da família dele, tipo HCl, HBr e HI? E de repente, por que a amônia está tão acima dos demais hidretos da família da amônia? Deixa eu achar aqui, tem um tal de pH3. Aqui tem um AS, e aqui tem um SB, aqui tem um bismuto, todos do mesmo grupo. Então, tem 3 elementos que destoam. Quem são eles? 3 elementos? Não. 3 substâncias que destoam em relação ao ponto de ebulição. Quem são essas 3 substâncias? Água, HF e NH3. Agora, olha a explicação. Elas apresentam pontos de ebulição muito superiores porque formam ligações de hidrogênio. É verdade isso? Ah, professor, H2O, HF e NH3, suas moléculas estão unidas por ligações de hidrogênio. Isso explica por que o ponto de ebulição dessas 3, ou os pontos de ebulições dessas 3 substâncias, são bem maiores que as demais substâncias feitas com elementos do mesmo grupo. Então, primeiro item, perfeito. O CH4 apresenta um ponto de ebulição baixo. Bom, que é baixo, acho que ninguém duvida. Está lá embaixo mesmo, bem baixinho. Menos que menos 150. Bem para baixo, né? Bem negativo. Apresenta um ponto de ebulição baixo por apresentar interações fracas. Até aí tudo certo. Só que do tipo dipolo, metano é um hidrocarboneto, ele é apolar, então as interações entre moléculas são do tipo dipolo induzido, ou dipolo instantâneo induzido, ou forças de London. São bem fraquinhas. Não são do tipo dipolo. Portanto, item 2, incorreto. 04. 04 ele fala da última linha de baixo. Metano, o SH4, o germânio H4 e o estanho H4, SNH4, apresentam o mesmo tipo de interação. Todos eles são apolares, todos eles têm dipolo induzido. Agora ele está perguntando por que aumenta o ponto de ebulição nessa ordem. O aumento crescente de seus pontos de ebulição deve-se ao aumento de suas massas moleculares. Você concorda que do metano para o tetrahidreto de silício, para o tetrahidreto de germânio, para o tetrahidreto de estanho, as massas moleculares estão aumentando? Que são elementos que moram cada vez mais para baixo na tabela. Então, as massas individuais aumentam. Como a massa da molécula aumentou, o ponto de ebulição também aumenta. Perfeito. Certo? 08. Embora... Vou até apagar aqui um excesso de rabiscos agora aqui, não vão ficar perdido. Um pouquinho aí. Na 08 diz assim. Embora na sequência HF, HCl, HBr, HI haja um aumento de massa molecular, o ponto de ebulição do HF é superior aos das outras substâncias devido ao seu tipo de interação intermolecular. O que ele quis dizer com isso? Que o HF, pela lógica, era para estar bem lá embaixo, que ele é mais leve, bem baixinho. Mas não, ele está acima dos outros da sua família. Por quê? Entre moléculas de HF existe interação do tipo ligação de hidrogênio. Beleza? Última, 16. A partir do gráfico, pode-se observar que, de maneira geral, em um mesmo grupo, há um aumento no ponto de ebulição no sentido de cima para baixo da tabela periódica. Então é o seguinte, normalmente, quando você desce na tabela, o elemento fica mais pesado, substâncias feitas com esses elementos tendem a ter um ponto de ebulição maior. Então
Então, ele está falando de regra, o geral, quer dizer, para você desconsiderar exceções agora. Eu sei que a água é do contra, a HF é do contra, a amônia é do contra. Mas, no geral, espera-se que, quando você desce na tabela periódica, os elementos ficam mais pesados, automaticamente devem aumentar seus pontos de ebulições. Beleza? De maneira geral, até para você esquecer exceções. Então, faz todo sentido o item 16. Beleza? A somatória deve ter dado 29, se eu não errei a continha, é isso mesmo? Questão número 7, gabarito 29. Beleza, galera? Tudo tranquilo? Vamos para o 8. Esse é mais tranquilo, tá bem? Meio mais fácil. Em um experimento no laboratório de química, o professor disponibilizou volumes iguais dos solventes abaixo descritos. Primeiro solvente que ele usou foi água. O que você sabe sobre água? Muito, muito polar. Clorofórmio é um haleto orgânico levemente polar. Ele não é apolar. Apolar seria o tetracloreto de carbono. Esse tem um caráter polar bem discreto, bem de leve. E o etanol é bem polar, até porque ele tem uma ligação OH aparecendo aí, um grupo OH, altamente polarizado. Foram realizadas misturas 2 a 2 entre substância 1 e 2, entre 1 com 3 e o 2 e o 3. Quer dizer, misturou água com clorofórmio, misturou água com etanol e misturou clorofórmio com etanol. Considerando as polaridades desses solventes, as forças intermoleculares existentes e também os tipos de misturas obtidas, assinale o que for correto. Primeiro, etanol se mistura com água em qualquer proporção, formando a mistura homogênea. Bom, etanol se dá muito bem com água exatamente por ligações de hidrogênio entre as suas moléculas. É uma ligação de hidrogênio de água com etanol. Isso acontece, são moléculas diferentes, mas isso acontece. Chama-se força de adesão. E essa força é tão intensa, eles se dão tão bem que eles formam mistura homogênea em qualquer proporção que você quiser. Verdade isso. Perfeito. H2O e clorofórmio apresentam polaridades similares. Espera aí, a água é muito polar. O clorofórmio é pouco, polaridade bem menor. Então não tem polaridades similares, são diferentes. A mistura entre 2 e 3, que é clorofórmio com etanol, ela é heterogênea. Pois o etanol é polar, enquanto que o clorofórmio é apolar. Eu acabei de dizer que o clorofórmio é polar, mas é bem leve, mas é polar. Então está incorreto. Tanto o etanol quanto a água apresentam ligações de hidrogênio. E, ao se misturarem, também ocorre a formação de ligação de hidrogênio entre eles, que eu acabei de dizer. São as forças de adesão, ligação de hidrogênio entre uma molécula de álcool, ou melhor, de etanol, com uma molécula de H2O. Perfeito. Então, por enquanto, 1 e 8. 16. A mistura entre 1 e 2, bom, 1 e 2 é a água com clorofórmio, leva à formação de uma mistura hétero. Peraí, mas os dois são polares. Pois a água é polar e apresenta ligações de hidrogênio, enquanto que o clorofórmio, por ser apolar, apresenta apenas interações de polo induzido e induzido. Bom, o clorofórmio, ele não é apolar exatamente. Ele tem um caráter levemente polar. Então, está incorreta a alternativa 16. Beleza? A somatória 8 mais 1 é possível que tenha dado quanto, galera? Que tenha dado 9. Vamos embora? Questão 9, aí tem uma continha bonita para fazer. A cânfora é um terpenoide com atividade vasodilatadora que tem aplicação na formulação de pomadas e géis, usados como descongestionantes, relaxantes musculares, entre outras aplicações. A combustão de 1 mol de cânfora a pressão constante causa liberação. Toda combustão libera, toda combustão é exo, Wanderson, perfeito. Libera 5.903 kJ. Quando uma amostra de cânfora que tem massa de 0,1522 gramas, bem pequena, 0,1522, é queimada em um calorímetro, a temperatura aumenta em 2,28 graus Celsius. Considerando as informações acima, assinale o que for correto. Massa molar da cânfora, ele já deu. A capacidade calorífica dessa cânfora, ele também te deu. Aí ele deu uma dica bacana aqui. A quantidade de calor que é trocada nessa reação pode ser simplificada por essa expressãozinha. Capacidade calorífica da cânfora vezes o número de mols vezes a variação de temperatura vai ser igual
a capacidade calorífica do calorímetro versus a variação de temperatura. Ok? Beleza? Ele deu essa dica já, vai ajudar pra caramba. Item 1. O valor da variação de entalpia de combustão da cânfora é ΔH mais 5.903. Espera aí. Se libera, tem que ser menos 5.903. O processo é exo, então esquece. A combustão da cânfora é um processo exo. Toda combustão, você sabe que é um processo que libera calor, portanto, é exotérmico. Agora a continha. O valor da capacidade calorífica do calorímetro foi chamado de CC. CC não é a cheiro daquilo que você pensou, não, mas CC é capacidade calorífica do calorímetro. O valor da capacidade utilizado na medida é de aproximadamente 0,251 Joule por Kelvin. Como é que eu faço isso? Bom, olha para a expressãozinha que o exercício te deu. Qual é a capacidade calorífica da cânfora? O exercício deu. Qual o valor? 251,2. Qual que é o número de mols? O N é número de mols, né? Mas qual que é o número de mols que a gente queimou de cânfora? Ele não deu, Wanderson. É verdade, mas ele deu em gramas. Eu consigo converter? De cabeça. Qual que é a massa molar da cânfora? 152. Você queimou 152? Não, você queimou bem menos. Você queimou 0,1522. Eu queimei 1 milésimo. Isso. O tanto que você queimou é 1000 vezes menor. Você queimou essa mixaria aqui, ó. Confere. E se eu quiser fazer essa conta? É só dividir 0,1522 por 152,2. Você queimou essa mixaria, 0,001 mol. Eu não vou nem colocar o ΔT. E a variação de temperatura que você teve é a mesma dos dois lados. Foi o mesmo, foi aquela variação de 2,28. Não vou nem colocar, não precisa, vai cortar mesmo. O que sobrou do lado direito? Sobrou apenas a capacidade calorífica do calorímetro. Hora que você resolver essa continha, quanto você acha que vai dar isso aí? 0,251 e mais um doisinho aqui. Qual que é a unidade para isso aí? Joule por Kelvin. Como é que escreve Joule por Kelvin? Joule Kelvin menos 1. Bateu? Bateu. Perfeito. Tem até uma casa a menos aí. Beleza? 0,8, galera, é uma receita de bolo. A massa de cânfora necessária para que o aumento da temperatura no experimento fosse de 4,56 seria aproximadamente 0,304 gramas. Bom, olha como é uma receitinha de bolo. Quanto que você queimou de cânfora? Eu queimei 0,1522 gramas. Qual foi a variação de temperatura que isso provocou? Fez a temperatura subir de 2,28. Confere? Mas agora, olha o que ele propõe. E se você quisesse uma variação de temperatura de 4,56? Eu acho que você concorda que 4,56 é o dobro de 2,28. Então, o x que você está procurando aí vai ser o dobro de 0,15? Isso. 0,30, para ser bem exato, 44 gramas de cânfora. Confira. A massa de cânfora, que produziria esse aumento de 4,56 graus Celsius, seria de aproximadamente 0,3044. Verdade. Pronto, fechou. Tudo bem? 16 é muito fácil. Os produtos da reação de combustão têm energia potencial maior do que a dos reagentes. Espera, o processo não é exotérmico? Se ele é exotérmico, como é que eu desenho para um processo exotérmico? Lembra disso aqui? Professor, o reagente está num nível energético, o produto ele está num nível mais baixo. Então, o produto tem menos energia potencial, ou tem menor energia potencial do que o reagente. Está dizendo que o produto tem mais. Esquece. Errado. Então, respostas alternativas corretas, 8, 4 e 2. É possível que isso dê quanto, moçada? Que dê 14. Beleza? Nesse segundo vídeo, nós vamos para mais uma última questão. Questão número 10, que fala de cinética. Aliás, tinha cinética, 2 questões de cinética na prova de conhecimentos gerais. Vamos para 10? Considere a reação química representada a seguir. A reação é SO2 reagindo com ozônio, produzindo SO3 e o oxigênio molecular, que a gente respira. Um estudo de velocidade dessa reação foi realizado a 298 Kelvin.
Os dados que foram obtidos a partir desse estudo são mostrados na tabela. Tem uma tabela que monitora as concentrações de 2 reagentes e depois diz para você qual que é a velocidade. Perceba que a velocidade muda, né? Quando você muda a concentração, pode ser que a velocidade mude. E se você olhar para os itens do exercício, ele pede ordem, pede valor da constante, pede a lei de velocidade. Então, a primeira coisa é lembrar comigo aqui. O que é lei de velocidade? É uma expressãozinha muito bacana que você escreve assim. A lei de velocidade, ou a velocidade, pode ser escrita como V é igual a uma constante que varia de reação para reação, que multiplica a concentração de quem? Dos reagentes elevada a um número x. Isso se chama genericamente lei de velocidade ou lei da ação das massas. O que é esse x? É o que se chama de ordem. E como que descobre essa ordem? É interpretando matematicamente essa tabela. Tá bom? Então vamos com muita calma agora. Quantos reagentes eu tenho nessa tabela? Tem o SO2, tem o O3. Beleza? Analisa para mim a primeira linha com a segunda linha da tabela. O que aconteceu com a concentração do SO2? Foi mantida. O que eu fiz com a concentração do O3? De 0,4 ela caiu para 0,2. Então você dividiu por 2. Isso. Era de se esperar que a velocidade dividisse por 2 também. Mas não aconteceu isso. Aconteceu nada. Ou você pode dizer que foi dividido por 1. Dividir por 1 e não acontecer nada é a mesma coisa, né? Quando você muda a concentração de alguém, mas não acontece nada com a velocidade, você conclui que essa substância tem uma ordem zero. A concentração dela não interfere na velocidade. Então o O3 já é ordem zero. O xzinho para ele, que é o que a gente chama de ordem, né? O xzinho para o O3 é zero. Beleza. Agora eu quero que você analise comigo. Deixa eu apagar algumas informações agora para não confundir. Vou apagar esses rabiscos aqui. Eu quero que você analise agora para mim. Vou até trocar de cor, tá? Para facilitar. Analise a segunda com a terceira experiência. O que você fez com o O3? Manteve 0,20, 0,20. Ó, mudou nada. Mas você mudou o outro. O SO2 era 0,25. Você resolveu triplicar a quantidade, a concentração. O que você espera? Eu espero que triplique a velocidade. Vamos ver se aconteceu isso. De 0,118 ela pulou para 1,062. Aumentou 3 vezes? Não, aumentou 9. Opa. Se aumentou 3 vezes a concentração, mas a velocidade aumentou 9. Então o efeito foi ao quadrado, você consegue perceber? Então a conclusão que você chega é que a ordem em relação, ao SO2 é ordem 2. Esse númerozinho, esse expoente que a gente está achando matematicamente é o que você chama de ordem. Beleza? Então qual que é a ordem em relação ao SO2? 2. Qual é a ordem em relação ao ozônio? 0. Então, essa lei de velocidade, agora bem bonitinha, você pode escrever ela assim. Velocidade é igual. Começamos com a constante. Quem que vem agora? Concentração do reagente. Quem que é reagente? Um deles é o SO2. Elevado a quanto? Elevado a 2. E qual que é o outro reagente? O O3 elevado a 0. Mas se é elevado a 0, não precisa escrever. A lei de velocidade está pronta aqui já. Vamos para as perguntinhas. Primeira. A ordem da reação em relação ao ozônio é 1. Mentira. Opa, errei. Não é V que coloca. Peraí. Não é 1, é 0. Errado. O valor da constante de velocidade é de aproximadamente 1,5. Vai ter que fazer continha. Escolha a linha que você achar mais bonita. Ou pode ser a primeira, a segunda, a terceira, tanto faz. Acho que a primeira é mais fácil. Qual que é a velocidade lá na primeira linha? 0,118. Qual que é o valor da constante? Não sei. Qual que é a concentração do SO2? 0,25. 0,25 é a mesma coisa que 1/4. Você concorda comigo? 0,25 é 1/4. Só que esse 1/4 está elevado ao quadrado. Mas por que você colocou 1/4? Porque é mais fácil de fazer a conta. Beleza? 1 sobre 4 ao quadrado dá 1 sobre 16. Sabe o que vai ser o valor de K? Vai ser 0,118 vezes 16. Isso vai dar aproximadamente perto de 1,9, imagina.
certo? A continha que eu fiz, 0,118 vezes 16. Por que 16? Porque 4 ao quadrado é 16, vai passar multiplicando. Então, a constante deu mais ou menos 1,9. Ele pergunta aproximado mesmo, tá? Ele pergunta se o valor é 1,5. Bom, nada a ver, é 1,9, é bem diferente de 1,5. Então, tá zoado. A ordem em relação ao SO2 é 2, tá aqui em cima. Perfeito. A lei de velocidade para a reação é dada por velocidade, constante, SO2 ao quadrado, ozônio elevado a zero. Bom, escrever ozônio elevado a zero, ou não escrever dá na mesma, você concorda comigo? Então, verdade. Quando as concentrações de SO2 e ozônio forem iguais e valerem 1 mol por litro cada, a velocidade inicial será igual a 1,5 mol por litro por segundo. Vamos pensar um pouquinho. Dá até para usar essa lei de velocidade que o exercício te deu aqui, perguntou aqui. Ó. Se o SO2 valer 1 mol por litro e o O3 também valer 1 mol por litro, o que vai sobrar para você? Vai sobrar aqui a velocidade, Wanderson, é a própria constante. E ela vale aproximadamente, como a gente encontrou aqui, 1,9. Não 1,5. Então, errado. Beleza? Então, as corretas 4 e 8, que eu acho que normalmente vai dar 12. Beleza? Questão número 10, 12. Esse bateu com o gabarito certinho. Ok. Pessoal, espero que você tenha entendido. Vocês tenham entendido a resolução dessas 5 questões, de 6 até 10. E procurem assistir o próximo vídeo em que eu vou apresentar as resoluções das questões de número 11 até a 15. Beleza? Dê aquela força, dê o seu like, inscreva-se no canal caso ainda não esteja inscrito. Um abraço, moçada. Fui.